Muitos agora já estão com a pastora Grazi, adolescentes. E Deus tem nos abençoado. Você pode se sentar aí no seu lugar. Essa é uma noite de voltar. Às vezes nós achamos que avançar é mais fácil. Mas muitas vezes o que é muito difícil é ter que voltar atrás. Muitos de nós têm dificuldade de voltar atrás. Às vezes ficamos orgulhosos ou descrentes e temos dificuldades em voltar. Mas olhe para o seu irmão e fale para ele assim: às vezes, Deus permite parar para que você possa voltar alguns passos, consertar-se e avançar para o futuro. Às vezes Deus faz isso, Deus permite isso. E com os discípulos aqui, no final de João, Jesus já havia sido crucificado, já havia ressuscitado, já havia aparecido para os discípulos. E os discípulos se viram sozinhos. E quando eles se imaginaram sozinhos, eles começaram a voltar para o trabalho que eles tinham antes. E Jesus já tinha aparecido, e até o próprio Tomé, que dizia assim: olha, eu só acredito se eu pôr o meu dedo nos buracos dos cravos. E Jesus aparece diante dele e fala: então, coloque os dedos. Os discípulos já haviam vivenciado o Senhor ressurreto. Mas você percebeu que às vezes mesmo tendo experiências grandes com Deus, nós somos fadados a esquecer. Nós nos esquecemos com facilidade das coisas boas, mas nós nos lembramos com tanta facilidade daquilo que não é bom. E você sabe que se lembrar do que não é bom é uma forma do inimigo ele escravizar sua mente, porque ele sabe das nossas fragilidades e sabe que nos fazendo lembrar do que não foi tão bom, não foi tão produtivo, os nossos pensamentos, eles vão determinar os nossos passos. E o passo de alguém que está com a sua mente frustrada, porque fica pensando no que não conseguiu ou de como poderia ser, o impede de tomar atitudes. Quantas vezes você já paralisou tudo na sua vida, porque você ficou tão preso ao passado, a pensamentos difíceis que te fizeram desacreditar das pessoas, situações que você viveu, pessoas que te decepcionaram, não foram tão leais, não foram tão fiéis. E quantas vezes você firmou a sua vida, a continuação da sua vida, nas coisas que aconteceram, que foram ruins para você? E quanto tempo você perdeu pensando nas coisas ruins e perdeu oportunidades de avançar? Os discípulos não são diferentes de mim nem de você. Foram homens sujeitos a todas as coisas que eu e você experimentamos aqui nessa terra. E ainda tendo vivido coisas extremamente grandes com Deus, eles se sentiram sozinhos, eles se sentiram abandonados e eles perderam a direção. Olha para esse irmão e fala para ele: você sabe para onde você vai? Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho que te apontarem, vai ser esse que você vai seguir. Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar, qualquer caminho é direção.
Mas para quem sabe onde vai, ele não pode ser levado para qualquer caminho. Porque ele sabe qual é o fim. Ele sabe onde precisa ir. Os discípulos, porque não tinham mais a presença física de Jesus, eles perderam o senso de direção. E quantas vezes não é assim comigo e com você? Se estiver o pastor olhando para você, você quase voa, de tão santo que você parece. Mas quando você está sozinho, talvez essa santidade que exala, porque você está diante das vistas de alguém, quando você está sozinho, parece que essa santidade que é estar separando-se, foge. Os discípulos precisavam ainda de alguém que eles vissem para continuar um caminho que já tinha sido apontado. Olhe para esse irmão e diga para ele assim: você já sabe para onde tem que ir. Então levante-se e faça algo. Os discípulos já sabiam. 3 anos e meio sendo trabalhados para um propósito, para um caminho. Mas quando a presença física de Jesus não estava mais ali, eles não conseguiam mais lembrar-se do que havia sido dito. E isso acontece. Deus coloca presenças físicas dos nossos lados. Você aqui tem seus pastores aqui, pastor Fábio, eu, mas você tem outros pastores aqui, auxiliares, tem missionários aqui, tem líderes excelentes, mas às vezes você só consegue avançar se você tem essa pessoa do seu lado. Mas entenda uma coisa, não há como nós estarmos com você 24 horas. Jesus não estava com os discípulos, mas o ensinamento continuava vivo. E o ensinamento tem a ver com o que a gente consegue absolver. Porque ele diz assim que se as palavras dele estivessem nos discípulos e os discípulos estivessem em Jesus, o que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo: se aquilo que eu te ensinei entrar dentro de você, você vai entrar dentro de mim, porque eu sou aquilo que eu estou te anunciando. E quando isso acontecer, você terá o poder de orar, de falar comigo, pedir o que você necessita, e isso será possível, isso irá se realizar, para que o nome do meu Pai seja glorificado através de você. O ensinamento está aí dentro de você? Então você não precisa de uma babá 24 horas. O que você precisa não é de um líder no seu pé. O que você precisa não é de um pastor 24 horas. O que você precisa é ter vergonha na cara e colocar em prática a palavra que está sendo anunciada. É simples desse jeito. Os discípulos, quando se sentiram sozinhos, e todos nós podemos passar por períodos assim. Quantas vezes eu me senti sozinha? Os discípulos também se sentiam como nós. Só que eles se uniram e, ao invés de reafirmarem o que Cristo havia dito a respeito deles, eles acharam melhor dizer que a ausência de Jesus era um motivo para que eles voltassem de onde Jesus tinha os tirado. Pergunta para esse irmão quantas vezes Jesus vai ter que te buscar. Pergunta para ele. É isso, pastora, eu tô aqui, eu tô seguindo. Ei, Jesus não está querendo montar um açougue, não. Ele precisa de você inteiro.
Ele não quer uma parte de você, Ele não quer só essa carcaça. Ele quer mais que isso. Ele quer essa carcaça que será transformada, revestida num novo corpo incorruptível. Mas Ele quer também o teu espírito que veio dele para você e a tua alma. Ele quer você inteiro nele. Pergunta para o seu irmão quantas vezes Jesus vai ter que te buscar. Porque os discípulos, eles já tinham sido buscados. Jesus os chama e diz assim: olha, pare com o que você está fazendo, porque eu tenho uma outra coisa para você. E não é assim quando você ouve a palavra. Deus te dá uma nova direção e Ele começa a dizer que há uma coisa nova para você fazer. E você descobre que você não tinha só uma potencialidade de estar fazendo algo, mas agora você descobre que você pode fazer coisas novas e coisas diferentes. Os discípulos foram convocados a deixar o que já sabiam e descobrir coisas que estavam dentro deles, mas que estavam adormecidas. Mas caminhando e ouvindo Jesus falar o que já estava implantado neles desde a eternidade, porque nós viemos de Deus e para Deus nós vamos voltar. Mas é mais fácil nos firmar nesse tempo e nesse momento do qual nós estamos vivendo, que somos peregrinos, do que deixar Deus ativar a eternidade dentro de nós. Olhe para esse irmão e fale para ele: a eternidade está dentro de você. Deus colocou a eternidade em você. Eclesiastes fala isso. Os discípulos tinham dentro deles o que precisavam para caminhar com Deus. Os discípulos tinham dentro deles o que precisavam para cumprir a missão. Mas eles acharam melhor voltar a fazer o que haviam aprendido aqui nesse mundo e deixaram o que aprenderam na eternidade. Eles voltaram para pescar. Não havia problema nenhum nessa profissão. Não é que Deus não quer pessoas que tenham uma profissão. Deus quer pessoas que saibam onde precisam ir. Olhe para esse irmão e pergunte para ele quantas vezes Jesus vai ter que te buscar. Eles esqueceram isso. E aí Jesus, que já tinha aparecido para eles, eles já haviam entendido: uau! O mestre ressuscitou, se cumpriu. Eles largam tudo porque por um momento dentro deles ficaram com medo, se sentiram sozinhos. E quantas vezes o diabo usa essas mesmas ferramentas para te fazer voltar e perder o alvo, perder o seu caminho. Todos nós passamos por momentos de dificuldade. Ou você acha que o fato de sermos pastores nos tira de dificuldades? Temos. Mas temos o alvo. E o alvo, o que Deus diz a respeito do que temos que fazer, é maior do que qualquer medo ou frustração. E isso nos faz avançar. E isso não é para um homem ou uma mulher chamado, não é para alguém que tem um título, é para alguém que se posicione como filho de Deus. Os discípulos voltaram. Vamos pescar, vamos voltar. Isso significa: eu estou abandonando a direção que Jesus me deu. Quantas vezes você fez isso? Mas entenda uma coisa: será que você vai ter tempo ainda para voltar? Pergunta para o seu irmão: você acha que Deus vai ficar dando o tempo que você quer? Jesus, ele chega ali
no mar da Galileia, naquele lago, não era um mar, era um lago muito grande, e era chamado de Mar da Galileia. E aí ele vê os discípulos ali pescando, e ele faz uma observação que ele conversando, e eles ainda não entenderam quem era Jesus, que Jesus estava ali, em forma corpórea agora, não era um espírito, era um homem ali olhando eles, e conversando com eles, eles não entenderam que era Jesus. E eles começam ele pergunta: vocês têm alguma coisa para que eu me alimente? Tem alguma coisa para que eu coma? E sabe quem está longe? Quem para do caminho, quem vai, não sabe mais a direção que segue, ele perde a capacidade de gerar suprimento para si e para os outros. Pergunta a esse irmão: você tem comida para me dar? Porque quem sabe para onde está indo, se prepara. Quando nós saímos de uma viagem, seja ela uma viagem mais longa ou mais curta, o que a gente faz? Prepara aquele lanche, ou prepara as reservas financeiras para que no meio do caminho possamos nos alimentar. Mas alguém que está vagueando, com o tempo o suprimento acaba, porque ele não tem um destino, ele não tem um foco, ele vai girando. E ainda que ele tenha começado com reservas financeiras, ou com alimentos preparados, chega a hora que acaba, porque está dando voltas, não tem um destino para parar e se reabastecer. Eles estavam pescando e Jesus pergunta: tem alguma coisa para comer? E aí eles falam assim: nós trabalhamos a noite inteira, mas nós não conseguimos nada. Quem não tem um destino, quem não sabe para onde está indo, esgota suas forças numa caminhada sem propósito, sem conseguir gerar nada para si. Mas entenda uma coisa, ainda há uma insistência. Quantas vezes você é esse cabeça dura, que está vendo que não está dando certo, mas não tem coragem de mudar? Insiste em buscar alimento no lugar onde você está tentando, tempos e tempos, horas e horas, sem conseguir nada. Você para por medo e agora para por fraqueza, porque você sofre um esgotamento físico que te impede de avançar. Os discípulos responderam: não conseguimos. E já estavam as coisas prontas ali na praia, era propício, vamos fazer um peixe assado. Jesus dá uma ordem para eles. Jesus olha para eles e fala assim: olha, joga a rede do outro lado. E eles, olhando aquela palavra, eles dizem: mas nós pescamos a noite inteira sem conseguir nada. Mas eles olham e dizem: sobre a sua palavra, nós vamos lançar a rede. Olhando o texto mais abaixo, a gente percebe que eles sentiram que era Jesus, mas a posição que eles estavam os deu vergonha de falarem que estavam reconhecendo que eram Jesus, que era Jesus que falava com eles. Mas mesmo assim, eles lançaram a rede do outro lado. Nós começamos nesse mês de julho, e a direção que Deus nos dá é: vamos restaurar o temor.
O temor não está ligado ao medo como a gente imagina. Eu preciso ter medo de Deus. Temor está ligado a um sentimento de obediência profundo. Você já viu quando você tem medo? Quando você tem medo, você só faz o que é correto na frente. Mas nas costas você faz o que você acha que é legal. Você tem medo das leis de trânsito e você se lembra que tem que reduzir para a velocidade que o Código Brasileiro fala que você tem que andar quando você vê o radar. Aí todo mundo fica santo, andando na mesma velocidade, aí passa daquela faixa, já é automático, acelera de novo e já fica ligado, se tem outro radar, não no que está sendo feito. Mas se a BH Trans andasse ali 24 horas ali do seu lado, você seria o melhor motorista, porque você saberia que eles estão ali para fiscalizar você. Isso é medo. Temor é obediência. Ninguém está do meu lado. Não tem ninguém gritando para mim que é o certo a fazer. Mas eu sei que é certo e eu vou fazer o que é certo. Por que dentro da igreja, então, ninguém fala palavrão? Ou pelo menos, graças a Deus, eu ainda não ouvi. Por que a gente acha que aqui é um lugar que você não pode falar nem caramba, que acha que é palavrão, né? Mas lá na rua, você fala coisas que eu não falo, porque me enoja. Qual é a diferença? É porque lá na sua casa, lá na rua, enquanto você está falando palavrão, eu não estou lá do seu lado para ouvir? Você não deveria ter medo de mim. Você deveria respeitar a Deus. Porque eu não estou vendo, mas Deus está. O que Deus está querendo da igreja é um retroceder. Que se precisamos retroceder é porque o tanto que avançamos de uma forma errada. Porque a sua aparência de crescimento não impressiona a Deus. A sua aparência de maturidade não impressiona a Deus. Porque Ele sabe quem você é quando você está sozinho. Fala palavrão, a boca suja. Fala mal das pessoas. Não tem misericórdia. É impaciente. Qualquer coisa está querendo rodar a baiana. Que não, que eu sou crente. Não é nada, irmão. Até o capeta é mais. Se for julgar pela atitude dele, é a sua. Porque ele, pelo menos, ele sabe que ele tem que ser o demônio, o inimigo. E você finge que é amigo de Deus. Que evangelho é esse? Que precisa ser supervisionado fisicamente para acontecer. Que evangelho é esse que não te transforma? Que evangelho é esse que não te faz mudar no seu trabalho, mudar com a sua família, mudar nos lugares sociais onde você está? Que evangelho é esse que não tem o poder de mudar a sua própria vida, mas você quer enfiá-lo goela abaixo da sua família e dizer que aceitem esse Jesus que eu estou servindo porque ele transforma? E eles perguntam, transforma o quê? Porque você nunca mudou. Mas é mais fácil dizer, ninguém está vendo. Só uma pescadinha. Só uma pescadinha não vai dar nada. Pergunta para o seu irmão quantas vezes Jesus vai ter que te buscar.
Quando os discípulos decidem obedecer, aquilo estabeleceu de novo temor. Porque temor é obediência. Eles entenderam, ainda que eu já fiz isso, mas eu não tive os resultados que eu esperava, eu vou fazer de novo, do jeito que o Senhor está mandando. Porque a gente é especialista em querer fazer as coisas do nosso jeito. Quem me conhece sabe, ou as coisas são do meu jeito, ou não são. Só se o outro jeito for melhor, e tem que me mostrar que é. Mas às vezes somos pirracentos, rebeldes, desobedientes, e não queremos nos curvar diante da vontade de Deus. E aí voltamos e tentamos fingir que tudo que já vivemos, tudo que experimentamos, será agora como uma foto que vamos olhar e dizer que saudade. Era assim que os discípulos estavam vivendo. Talvez pensando com saudade. Nossa, era bacana aquela época que ele mandou a gente de 2 em 2, hein? Nossa, viu? Os demônios se submetiam quando nós falávamos no nome de Jesus. Não, aí quando a gente pegou o cesto de pão lá, só tinha lá 5 pães e 2 peixinhos, e 5.000 comeu, você viu? Sobrou 12 cestos. Será que você vai viver a sua vida inteira lembrando de coisas boas que você viveu? E só não pode viver mais porque você decidiu voltar? Os discípulos decidiram voltar ao temor e lançaram a rede do outro lado. Às vezes a sua rebeldia, a sua desobediência, a sua falta de temor está impedindo você de ter a provisão que você precisa. Se do seu jeito não está dando certo, quanto tempo você vai insistir ainda nisso? Você já viu criança, quando ela está começando a aprender, a gente vai dando aqueles brinquedos pedagógicos de pecinha, que tem um formato, aí tem um bichinho, uma pecinha, igual uma tartaruga, que o casco é todo furadinho, e as peças são diferentes, de diferentes formatos, para que a criança identifique formas e coloque ali dentro. Você já viu ela tentando enfiar ali, naquela forma, uma pecinha que ela acha que parece que tem a mesma forma, mas não entra? E o desespero que ela fica socando aquilo ali para ver se entra e não entra. E aí, como não entra, o que ela faz? Ela mete a mão naquilo e joga longe. Infelizmente, tem muito adulto fazendo isso até hoje. Não é mais fácil pegar outra peça e tentar encaixar? E dizer assim, eu peguei uma peça errada, mas eu ainda posso pegar uma peça certa e consertar. Quando eles pararam de olhar para o que queriam e ouviram o que Deus desejava, eles voltaram com as suas redes cheias. Tão cheias que eles imaginaram que as redes iam se arrebentar. Mas as redes não se arrebentaram. E eles pegaram muitos peixes. Mas nenhum deles teve coragem de dizer, eu sei que esse homem é Jesus. Porque voltar atrás é difícil. Voltar atrás é reconhecer que nós erramos o caminho, que nós nos perdemos. Eles ficaram ao lado de Jesus, sem falar nada, comendo os peixes, até que Jesus começa então a conversar com Pedro. E aí ele fala, você me ama? Eu te amo, Senhor.
E Jesus continua insistindo naquele amor. Jesus estava ensinando eles a ter temor, a ter respeito, a ter obediência. E quando Jesus começa a perguntar a ele, você me ama? Ele estava dizendo para ele, olha, eu não vou estar com você, agora eu estou aqui na sua frente, mas entenda uma coisa, eu vou preparar o lugar que eu prometi. Eu não vou estar aqui mais, fisicamente. Mas as minhas palavras, se elas estiverem em você e vocês estiverem nelas, nós vamos ser um, e o que você pedir vai se realizar. A obediência está ligada ao amor. O amor te mantém fiel. O amor te mantém junto. O amor faz com que você supere dificuldades. O amor faz com que você obedeça. Você estava namorando e quando começou a namorar, você usava aquela calcinha jeans, aquela leg transparente, e aí tudo bem. E com o tempo seu namorado falou, pô, aí não, velho, todo mundo vendo, é só meu. Aí ele começa a dizer, não, assim dá não. Vamos pôr uma brusinha maior aí, ó, aumenta essa bermuda. E a gente vai mudando sem nem perceber. Ele vai olhando e fala assim, ó, esse decote aí, hein? Aí você também começa a implicar, fala assim, não quero ser mais na roda daqueles meninos não, porque é tudo galinha, não quero ser ali não. Todo mundo começa a pôr moral e vai dizendo, vai mudando. Mas a gente se submete a mudar, por quê? Por causa do amor. O amor nos leva a obedecer. É o amor que te faz ser leal à sua esposa. É o amor que te faz ser leal às regras que os seus pais colocam para você. É o amor que te faz ser obediente. Porque se você não tem amor, você não sabe obedecer. Você obedece na frente, mas você é o maior traíra nas costas. Jesus pergunta, você me ama? E por fim ele sabe, Senhor, o Senhor sabe, já está perguntando demais, o Senhor sabe que eu vacilei, te neguei. Sabe qual é a diferença? É que Jesus, sabendo como é o nível da nossa obediência, o nível do nosso amor, Ele ainda estende a mão e nos coloca coisas grandes diante de nós. Ele ainda confia em você. Ele ainda confia em mim. Pergunta para o seu irmão quantas vezes Jesus vai ter que te buscar. Sabe? Era uma frase bem comum da minha época, né? Aceite Jesus hoje, né? O tempo é hoje, amanhã pode ser tarde demais. Tem até a canção que diz, bem lá do fundo do baú, né? Que fala sobre isso. Mas é uma canção tão verdadeira, porque você não sabe quanto tempo você vai ter. E talvez agora é a sua última oportunidade de lançar a rede do outro lado. Será que você, por orgulho, por vergonha, por rebeldia, por desobediência, você vai dizer, não, eu já fiz o que era necessário, agora acabou. Se essa tivesse sido a resposta dos discípulos, eles não teriam experimentado uma pesca maravilhosa, com 150 grandes peixes, que quase fizeram com que os barcos afundassem, mas que gerou para eles alimento, e gerou para eles renda, e fez com que eles se lembrassem do caminho que eles foram chamados para andar. A partir daquele momento eles retornaram para o caminho. E o Senhor espera que nessa noite eu e você possamos retornar ao caminho. Qualquer caminho não serve para você, porque você não está indo para qualquer lugar. Se você está indo para Deus, só existe um caminho: Jesus Cristo. Não existe atalhos, só existe esse caminho. É uma noite de voltar.
E voltar não é fácil, não é? Quantas brigas de casais aqui ficam um para um lado e para o outro, porque não vou pedir perdão, não. Se ele quiser, ele me pede. Aí o homem fica, se ela quiser, ela me pede. E fica cada um para um canto, 1, 2, 3 dias, até que finge que não aconteceu aquilo e fazem as pazes. É assim só lá em casa ou na sua casa também acontece isso? Que bom, achei que eu era um ET. Voltar é difícil. Porque voltar quer dizer que você não teve a melhor atitude. Mas é melhor voltar e recomeçar e chegar no destino certo do que viver em círculos e não chegar a lugar nenhum. Você não precisa de um pastor 24 horas. Você não precisa de um líder 24 horas. Você precisa ter vergonha e entender que o Espírito de Deus está 24 horas olhando você. E é a esse Espírito de Deus que você tem que impressionar. Você não tem que impressionar homens. Impressione o Espírito de Deus. Eu quero te convidar a ficar no seu lugar. E se você puder, eu quero te convidar a ficar de pé. E olhe bem para essa pessoa que está aí do seu lado. Talvez você já conheça, fique fácil, né? Talvez não, cumprimente aí que você vai ficar encarando uma pessoa que você não conhece, né? Mas olhando para essa pessoa aí, fixa os seus olhos nessa pessoa, né, de 2 a 2 aí, se der, se não, monta um trio, né, que as cadeiras ali atrás começam a montar um trio. Mas olha bem para essa pessoa e pergunta para ela assim, quantas vezes Jesus vai ter que voltar para te buscar?